Nós estamos numa série de mensagens expositivas no quarto evangelho, o Evangelho de João. Já começamos essa série de algum tempo. A série é intitulada de Para que Creiam. Quem já tem acompanhado aqui aos domingos sabe que nós demos esse nome porque esse é o propósito do livro de João. Todo ele foi escrito para que as pessoas conheçam a Cristo, a sua obra redentora, e possam crer nele como Filho de Deus e como Salvador. Nós vamos fechar nessa noite o capítulo 4 do Evangelho de João, e nós vamos falar sobre esse tema aí, utilidades da dor. Tem uma frase, um pensamento do pastor John Piper, que me intriga bastante pensar nele e pensar nas implicações dessa frase, que ele diz o seguinte: nós não podemos desperdiçar a nossa dor. Não desperdice o seu sofrimento. Ele quer dizer isso porque no momento de sofrimento, Deus ele usa esses tempos de dor para trabalhar como nunca na nossa vida. O sofrimento muitas vezes é como um fogo que vem e parece que derrete o metal duro do nosso coração e nos torna maleáveis nas mãos do Criador, nas mãos do Deus santificador, que quer moldar o nosso caráter e quer nos levar a fazermos a vontade dele. Nós cantamos, ou já cantamos muito aquele hino como batistas, mais perto quero estar, e às vezes nós cantamos hinos e não prestamos atenção na seriedade da letra, porque ele diz o seguinte: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja o quê? A dor que me una a ti. No século 21, na pós-modernidade, nesse tempo onde o humanismo reina, o homem tem que se sentir bem, esse não é um hino na moda, porque nós não queremos pensar no sofrimento. Mas será que se nós cantamos esse hino, isso é uma verdade na minha vida? Ainda que seja a dor, que ela tem essa utilidade de me unir a ti. Nós vamos pensar então nessa noite sobre as utilidades da dor. Obviamente a Bíblia ela traz várias respostas sobre o sofrimento, porém nós vamos olhar para o texto de João capítulo 4, vamos fazer a leitura e vamos extrair pelo menos 3 princípios acerca da utilidade. Por que a dor serve, ou como Deus muitas vezes usa a nossa dor para trabalhar na nossa vida. João capítulo 4, versículos 43 a 54. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão, que é Bíblia também, tá? Vamos lá. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra, mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava para a Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até eles e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, à 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus
Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judéia. Pensemos então nesse texto sobre algumas utilidades da dor, como Deus ele pode usar os momentos de tribulação na nossa vida para fazer uma obra em nós. Eu quero destacar o primeiro ponto, olhando para essa narrativa de João 4, que Deus ele pode se utilizar dos nossos períodos de tribulação para que nós nos acheguemos mais perto dele. Ele pode usar a dor para nos levar aos seus pés. Existem momentos na nossa vida que a dor ela vai chegar repentinamente, ela vai chegar inevitavelmente e ela não faz acepção de pessoas, ela chega para todos. E quando ela chega, muitas vezes ela chega trazendo medo, pavor, ela chega trazendo para nós angústia. Lembra do Salmo 116? Sofrimento chegou na vida do salmista, ele diz que angústias o cercaram. Com um momento de tribulação, muitas vezes chegam as incertezas. E agora, o que vai ser daqui para frente? Chega o tempo onde sombras escuras nos cobrem e que parece que um forte inverno sopra na nossa alma e gela o nosso interior. Na história que nós pudemos ler aí em João, nós notamos que a dor chegou na vida de uma família. Nós encontramos um pai aflito, desesperado, pela razão do seu filho estar terrivelmente doente, e João ele diz que o filho daquele homem estava prestes a morrer. É isso que significa à beira da morte. O relato bíblico desse pai aflito buscando socorro em Jesus para a cura do seu filho nos faz emergir algumas reflexões aqui. Em primeiro lugar, eu creio que posição social não é garantia, segurança contra as tragédias da vida. O rico, o abastado, o privilegiado socialmente também passa por dor, por tribulações. Nós temos aqui um homem, oficial do rei. Provavelmente aquele homem, ele era alguém que tinha destaque na corte do rei Herodes Antipas, que governava na província da Galileia. O termo no original que é usado para oficial de Cafarnaum, oficial do rei, traz para nós o conceito de alguém que tinha uma certa autoridade delegada pelo rei e que usufruía de privilégios e de riquezas. Porém, prestígio, riqueza, luxo não tornam alguém imune à dor. O dinheiro pode nos dar uma casa luxuosa, mas ele é limitado, ele não pode nos dar um lar. O dinheiro ele pode comprar servos ou bajuladores que ficam à sua volta, como aquele homem tinha, serviçais, e pessoas que provavelmente bajulavam a ele todo dia. Mas o dinheiro não pode comprar amigos. O dinheiro pode até te dar um bom plano de saúde, o melhor, porém, ele não pode comprar a saúde que você precisa. A dor chega para todos, até mesmo para aqueles que gozam de uma certa segurança por conta dos seus privilégios sociais. Estava conversando aqui ontem com um pastor preletor do nosso encontro de casais. Ele mencionou um caso de um fazendeiro muito rico no centro, na região central do nosso país, e que uma doença muito séria chegou na vida do seu filho, e o dinheiro dele não pode garantir absolutamente nada em favor do seu filho.
Uma outra reflexão que eu faço aqui é que as aflições e até mesmo as ameaças da morte, elas chegam, essas ameaças, tanto para idosos, como também para jovens. Aqui nós vemos um jovem, filho do oficial de Cafarnaum, doente, e o texto diz, à beira da morte. É como se a ordem natural das coisas estivesse invertida ali. Aquele pai estava prestes a enterrar o seu filho. Essa é a inversão da ordem natural. O pecado trouxe desconexão com Deus, trouxe tragédia, trouxe corrupção, o pecado trouxe a morte. Não era para ser assim. Nós vemos que depois de Gênesis capítulo 3, nós encontramos logo no início do capítulo 4 de Gênesis, a ordem natural das coisas sendo invertida. Quando um pai enterra o seu filho, o primeiro funeral na história, na Bíblia, demonstra o grande descompasso, a grande tragédia que o pecado trouxe no mundo. Quando um pai, Adão, enterra o seu filho Abel, porque na ordem natural é para um filho enterrar o seu pai. E nós temos aqui um filho doente, perto de morrer, e um pai assustado, temeroso. E talvez, se nós pensarmos em algo ruim para quem é pai, para quem é mãe, seria pensar em passar por uma situação que o filho está à beira da morte. A dor, ela pode chegar. A doença chegou na casa daquele oficial, daquele homem abastado, aparentemente muito seguro na vida, estável financeiramente. E assim como chegou na vida daquele homem, ela pode chegar na minha vida. Mas você não é pastor? Ok, mas quando eu fui vocacionado para um ministério, Deus não falou para mim que eu nunca ia passar por tribulação. Pelo contrário, eu passo, e passo muito. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo. De repente a dor chegou na sua vida. Você se sentia muito seguro, talvez tudo estava indo bem, mas repentinamente ela veio e não pediu licença, porque a dor, ela não é gentil. Sabe aquela pessoa generosa, gentil, solícita? Com licença. Sabe aquela criança que ela é toda educada, ela pede licença, ela pede por favor, ela pede muito obrigado. Você fica, uau, de onde veio essa criança? A dor não é assim. A dor chega arrombando, chutando a porta da sua vida. Será que você está passando por algum momento de crise, de dor? Você se sente abalado com isso? A grande questão é, quando a dor chega, e ela chega, nós não podemos viver como pessoas alienadas, pessoas que querem fugir da realidade, porque quando a gente vive assim, a gente sofre mais. Quando nós geramos expectativas falsas nesse mundo caído, nós sofremos mais. Nós não aceitamos muita coisa, porque a gente pensa que nós já estamos vivendo na Nova Jerusalém Celestial e ainda nós não estamos lá. Quando nós estivermos lá, através da obra que Cristo fez por nós, por causa da salvação por meio da fé que nos alcançou, aí sim, toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais doença, e nós estamos indo para lá, louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto nós estivermos no deserto desse mundo, não estamos isentos. A grande questão é, para onde
eu tenho corrido quando a dor chega. Nós devemos copiar, ao meu ver, o exemplo desse pai de João capítulo 4, o pai do filho aflito, o oficial de Cafarnaum, que correu até Jesus Cristo. C.S. Lewis, ele vivenciou um sofrimento, um drama terrível na sua vida e dentro da sua própria casa. C.S. Lewis foi um grande escritor e pensador cristão que escreveu, o pessoal conhece muito Crônicas de Nárnia, mas ele tem muitos livros bons e profundos. Ele escreveu um livro sobre sofrimento. E por que ele escreveu esse livro? Porque ele viveu um drama com a sua própria esposa. A esposa de Lewis foi acometida por um câncer nos ossos e ela definhou. E ela morreu disso. Então, diante da dor, diante da angústia, do sofrimento, ele escreveu muito sobre esse tema, olhando dentro de uma cosmovisão, de uma perspectiva bíblica, o que a palavra de Deus fala sobre isso. E ele escreveu um pensamento que é muito conhecido, eu já citei aqui uma ou duas vezes atrás, lá no passado, e que você já deve ter visto, se você lê livros e acompanha pregadores, a famosa frase de Lewis, que ele diz que o sofrimento, a dor é o megafone de Deus. Deus sussurra nos momentos de prazer aos seus ouvidos, mas Ele grita no momento da dor. Não é que Lewis está dizendo que Deus altera o volume da voz dele. O problema não está com a voz de Deus, a voz de Deus é sempre a mesma. A questão está conosco, que no momento do prazer, é como se Deus estivesse sempre sussurrando, a gente nem ouve direito. Já viu alguém sussurrar? Você nem percebe direito. No momento de prazer, a gente está empolgado com as coisas dessa vida, a gente está atrás da nossa própria felicidade, alegria, a gente às vezes esquece de Deus, até mesmo de agradecer, de estar com o povo dele, e louvá-lo e adorá-lo, ou em casa, parar um momento com a família, e vamos agradecer o Senhor, vamos prestar a Ele ações de graça. Agora, quando a dor chega, nós ficamos sensíveis à voz dele, parece que ele está gritando, a gente percebe mais, a gente necessita, a gente fica vulnerável, a gente corre para ele. Que na dor nós possamos correr para Deus em oração. Ele pode usar a dor para nos levar para mais perto dele. É isso que aquele homem fez, correu para Jesus. Tem uma frase que eu li ontem ou antes de ontem e ela incomoda até, mas é uma verdade. Ela fala assim: se a aflição te fez orar, a sua aflição já te abençoou. Você tem corrido para Cristo, para Deus. Ali na mesma cidade que aconteceu daquele homem ir até Jesus, aflito, com dor, por causa do seu filho, a cidade de Caná da Galileia, foi a mesma cidade onde no capítulo 2 de João, uma mãe foi correndo até Jesus, pedindo a intervenção de Jesus, num momento difícil, lá no casamento de Caná da Galileia. E foi a própria mãe de Jesus, Maria, que pediu. E Jesus transformou a água em vinho, operou um milagre. Agora é um pai, não é uma mãe, é um pai que está aflito por causa da doença no seu filho. Mas ele foi até Jesus. Pais, mães, homens, mulheres, filhos, para quem nós temos corrido? A dor deve nos levar para Cristo. E se nos leva a Cristo, então deve haver esperança para nós. Há possibilidade de alívio, de paz, porque Ele é o príncipe da paz.
a possibilidade da força dele ser renovada na minha fraqueza. Que nós possamos buscar nos momentos de dor aquele que é o conforto para a alma cansada, aquele que pode intervir na nossa vida. Deus, ele pode usar a dor para nos levar mais perto dele, para nos quebrar, para quebrar o nosso orgulho, aquele nosso senso, muitas vezes quando as coisas vão bem, de autonomia, nós pensamos que não precisamos de nada, ou aquele senso de autodependência. Deus nos quebra e nos leva para uma dependência do alto. Uma dependência nele. Nós temos aqui um homem rico, um homem que era uma autoridade em Cafarnaum. É muito provável que aquele homem era um saduceu, fosse um saduceu. Saduceu era um grupo religioso, político na época de Jesus, que tinha muita dificuldade de acreditar em Deus. Apesar de ser a classe sacerdotal, o sumo sacerdote da época, normalmente naquele tempo era um saduceu. Mas o saduceu, ele tinha dificuldade em acreditar no Deus que governa a história. Ele acreditava numa espécie de destino. O saduceu podia cantar plenamente aquela música, o acaso vai me proteger, porque ele acreditava meio no acaso. Não há um Deus governando a história, é o destino, é o que o destino, é como se fosse um karma, eu tenho que passar por isso. É um determinismo, um fatalismo. E o saduceu, ele não acreditava no mover sobrenatural de Deus, na intervenção sobrenatural de Deus nas coisas naturais. Ele não acreditava em milagres, ele não acreditava em anjos, por exemplo. O saduceu era como se fosse hoje em dia, dentro da teologia, aqueles que nós chamamos de deístas. O deísmo é uma falsa doutrina que diz o seguinte, mais ou menos: Deus criou o mundo, então o deísta crê que Deus criou o mundo, porém é como se Deus tivesse criado o mundo como se fosse uma espécie de relógio de corda. Então Deus, ele deu corda no mundo que ele criou, colocou as leis naturais, as leis da física, só que Deus, ele não interage mais com essa criação que ele fez. Deus se ausentou, Deus fica distante da sua obra, Deus não intervém, tudo acontece e tem explicações apenas naturais, racionais, tudo é uma questão de causa e efeito. O saduceu era um deísta, ele cria que Deus criou todas as coisas, mas ele não cria intervenção de Deus. Mas aqui nós temos um homem que no momento da dor, Deus usou aquela situação para que esse homem que tinha dificuldade de crer num Deus que intervém, num Deus que pode sim fazer um milagre, o impossível acontecer, Deus, ele pode sim agir na ordem natural das coisas que ele criou, fazendo algo sobrenatural. Quando ele quer fazer, nós vemos aqui alguém tendo que, como um pedinte, se humilhando diante de Jesus. Foi na dor que aquele homem conheceu a Cristo. Deus usou para aquele homem buscar a Jesus. E ali tudo começou a mudar na vida dele. E eu quero desafiar você, encorajar você nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, mas que isso te leve até Cristo, até Ele.
A dor, ela é usada muitas vezes para que Deus aperfeiçoe a nossa fé. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho muito essa impressão de que a minha fé é pequena. E eu creio que Deus, Ele precisa constantemente trabalhar na minha confiança nele, me moldar, me fortalecer nessa fé. E Ele usa o quê? Dias bons. Dias bons é muito fácil nós confiarmos em Deus. Ele vai usar justamente quando chega o dia mau para trabalhar na minha confiança nele. Não sei se você já viu aquela ilustração do homem que queria conhecer a vontade de Deus e ele fez uma oração: Deus, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor quer, eu quero me fortalecer espiritualmente, me fortalecer na fé, eu preciso disso, sou tão fraco, Deus. E aí Deus falou para ele o seguinte: olha, Deus falou algo absurdo, que aquele homem não entendeu, parece que não fez sentido para ele, como Deus muitas vezes faz conosco. Você vai subir aquela montanha, tinha uma montanha perto da casa dele, está vendo aquela pedra lá em cima? Toda vez que você vê aquela pedra rolada até embaixo, você tem que pegar e levar ela até em cima de novo. Toda vez que você vê aquela pedra embaixo, você tem que pegar e levá-la para cima. E aquele homem então, todo dia, aquela pedra, por alguma razão, caía, rolava lá para baixo, e ele tinha que subir e levar para cima. Até o ponto em que Deus falou assim: agora chega, não precisa mais. E aí aquele homem não entendeu nada. Mas Deus, por quê? Por que isso? Não estou compreendendo a finalidade disso tudo. E aí Deus falou para ele o seguinte: olha, agora olha como está o seu braço, como ele está mais forte, como você se fortaleceu nesse tempo. E olha para a sua confiança em mim, como ela é mais sólida agora, depois de você fazer isso que parecia absurdo. Você consegue confiar mais em mim. Nós vemos aqui um homem que passou por um momento difícil, e Deus usou aquela situação para fortalecer a fé dele, para aperfeiçoar a confiança dele no Senhor. Porque aquele homem, ele tinha uma fé defeituosa, precisava ser aprimorada, lapidada. Ele tinha uma fé, uma confiança do tipo ver para crer. Às vezes a gente é muito assim. A gente quer falar sobre confiar em Deus, ter fé, desde que a gente veja antes. Depois nós cremos. Tomé foi assim na Bíblia. E muitas vezes eu tenho tido ultimamente a impressão de que às vezes a gente fica com raiva de Tomé, porque ele duvidou, ele falou que ele só creria se ele visse Jesus e tocasse lá nas chagas. Nós muitas vezes ficamos encasquetados com Tomé, porque Tomé é um reflexo da nossa própria vida. Nós somos muito Tomé. E Deus, Ele usa situações difíceis para trabalhar essa fé defeituosa. Nós temos aqui um homem que foi até Jesus, mas com uma fé ainda que precisava ser trabalhada. Jesus, Ele disse assim para aquele homem: vocês jamais vão crer se vocês não virem sinais e maravilhas. Vocês precisam ver coisas, sinais, maravilhas para vocês crerem. É preciso antes crer para depois ver, confiar para depois ver a manifestação do poder de Deus. Também nós vemos aí esse homem talvez com um conceito equivocado sobre fé e sobre Jesus, contaminado, quem sabe, pelos próprios galileus que tinham visto Jesus em Jerusalém fazendo N milagres. E quem sabe aquele homem
aflito, no momento da dor, ele ouviu aqueles homens dizendo sobre Jesus que Jesus era um operador de milagres, que Jesus tinha realizado muitos sinais e maravilhas em Jerusalém e na Judéia. E talvez aquele homem criara um conceito de um Jesus gênio da lâmpada. Já viu o gênio da lâmpada? Você vai dar uma esfregadinha e aparece o gênio. Pois não, meu Senhor, 3 desejos. Um Jesus apenas para realizar os meus sonhos. É uma fé utilitarista. Eu me uso de Jesus para ter o que eu quero. E sobre essa fé utilitarista, num Jesus gênio da lâmpada, isso está cheio nas igrejas. Jesus não é um gênio da lâmpada. E se eu olho para Ele dessa forma, a minha fé é defeituosa. Porque eu estou colocando a fé num conceito de Jesus que Ele não é. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Nós vemos aí a fé daquele homem, uma fé defeituosa, porque ele cria em Cristo, de alguma forma, até por isso ele foi até Jesus, mas ele cria que Jesus ele tivesse um poder limitado. Nós vemos isso no texto. Senhor, por favor, venhas antes que o meu filho morra. Venha, vamos lá para Cafarnaum. Eles estavam em Caná da Galileia. Cafarnaum ficava a 30 quilômetros de Caná. Venha, antes que o meu filho morra. E nós vemos aí 2 falhas no raciocínio daquele homem. Em primeiro lugar, ele pensava que Jesus, se ele não chegasse, não fosse, não pisasse em Cafarnaum, o filho dele não poderia ser curado. Como se Jesus, o poder de Deus, estivesse restrito ao tempo e ao espaço. Talvez na mentalidade daquele homem, ele olhasse para Jesus como uma espécie de médico que tinha um poder espiritual, sobrenatural para curar. E médico tem que estar perto, médico tem que examinar, médico tem que tocar, médico tem que aferir pressão, tem que ver o paciente. Mas ele estava equivocado em relação ao médico dos médicos, que é Jesus Cristo. De certa forma, ele estava limitando o poder de Jesus, porque ele não conhecia ainda esse poder. E ele também limitou, tinha uma fé num Cristo que ele pensava meio que limitado, porque talvez no raciocínio dele só haveria esperança para ele e para o filho dele se Jesus chegasse em Cafarnaum e o filho dele ainda estivesse vivo. Vamos lá, enquanto meu filho está vivo, antes que ele morra. Mas ele estava equivocado, porque mesmo que o filho dele tivesse morto, a morte não podia limitar o poder de Jesus, porque Jesus é o Senhor da vida, porque Jesus inclusive venceu a morte, ressuscitando. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que alguém seja morto, viverá. Jesus, ele foi e ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias sepultado. A morte não pode deter o Deus Todo-Poderoso. No raciocínio daquele homem, Jesus tinha até um poder, mas limitado. A morte não podia vencer Jesus. O problema dele só seria resolvido se Jesus fosse no tempo dele que ele estava falando, antes que o filho morresse. E no raciocínio dele, a distância fazia diferença. Jesus tinha que estar perto para curar, mas não. Jesus não está limitado a espaço, a tempo. O poder de Jesus é ilimitado, Ele é o Deus onipotente, o Deus do impossível. E Deus trabalha nessa fé defeituosa daquele homem. E às vezes a gente tem uma fé muito defeituosa.
Às vezes a gente pensa, não, se não for no meu tempo, não tem mais jeito. Às vezes a gente pensa, não, se o pastor não for lá em casa orar, ele tem que ir lá. Se ele não orar lá, as coisas não vão acontecer. Não, mas eu não posso orar aqui, eu estou em Campinas. Não, pastor, você tem que vir agora. Não, mas eu não posso. Não, você tem que vir já. Vem correndo, sai daí, vem para cá. Pega um avião, desce aqui no aeroporto ali em cima. Eu pago o avião, aí eu venho de avião, se você pagar. Porque a gente tem essa mentalidade de que Deus está limitado a distância, a espaço, o tempo. Quero dizer para você, você pode estar lá no Japão e a igreja orando aqui por você, que o Deus que está aqui, Ele é onipresente, está lá, Ele age nas nossas vidas. Deus não pode ser limitado por nada. E Deus então começa a corrigir a fé daquele homem, a aperfeiçoar. E aquele homem então começa a ter uma fé mais saudável, mais robusta, correta. Quando nós vemos aí que Jesus falou para ele o seguinte: olha, o seu filho vai viver, volta para lá, o seu filho vai viver, seu filho viverá. E aí diz o quê? O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para sua casa. Fé correta, fé aperfeiçoada é quando nós cremos nas palavras de Jesus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus para nós. Jesus disse, Ele vai fazer. O que é fé, meus irmãos? De uma maneira simples, fé é você concordar com o que Jesus disse. Ele disse que vai cuidar de você, você concorda com isso? Então descansa que Ele vai fazer. Nós não temos uma fé, como disse o filósofo até cristão, Søren Kierkegaard, que ele falou que a fé é um salto no escuro. Fé, na mentalidade bíblica cristã, não é um salto no escuro. Eu vou crer, vou saltar no escuro e vamos ver o que vai dar. Essa não é a fé cristã. A fé cristã tem uma base, tem um alicerce sólido. A fé cristã é baseada na palavra de Deus. Deus disse a verdade. Deus disse Ele vai fazer. Deus, Ele prometeu. Você pode ficar seguro que Ele vai cumprir. E aquele homem recebeu uma palavra de Jesus: vai que o seu filho vai viver. E a partir daquele momento ele creu sem sombra de dúvidas. E ele creu plenamente em Jesus. E ele foi para casa, crendo na palavra do Senhor. E diz o texto que os serviçais daquele homem, indo ao encontro daquele homem, no caminho de Caná da Galileia até Cafarnaum, eles chegaram. Eu fico pensando aqueles homens, eu fico pensando se eu fosse um daqueles homens e tivesse visto o que aconteceu lá na casa do oficial de Cafarnaum. Aquele menino quase morrendo, de uma hora para outra, instantaneamente sendo curado, ficando são. Aqueles homens foram levar a notícia, a boa notícia. Encontraram com o oficial de Cafarnaum no caminho e falaram assim: olha, seu filho está vivo, seu filho melhorou, ele foi curado. E aí o oficial disse o seguinte: mas que horas isso aconteceu? E aqueles homens disseram: 13h. E o oficial se lembrou de que foi exatamente 13h que ele pegou o iPhone dele e viu a hora. Era 13h. E foi exatamente naquela hora que Jesus disse: vai, o seu filho vai viver. E ele reconheceu que aquele milagre tinha uma origem, e essa origem foi Jesus Cristo, fiel às suas promessas. O milagre foi instantâneo depois que Jesus disse essas palavras. Eu não sei se você já passou por isso, alguma situação parecida desse homem, em que você aflito, orou e instantaneamente Deus fez algo. Eu passei uma ou outra situação assim.
Deus pode fazer dessa forma, Deus pode dizer para você esperar, Deus tem o tempo dele e nós nunca sabemos, mas Ele pode fazer instantaneamente e você perceber que de fato foi Deus que interveio. Me lembro quando minha filha nasceu, ela nasceu antes da hora, porque era para nascer 2 meses depois do dia que ela nasceu prematura. Isso gerou muita aflição no dia, porque a Maria Júlia estava no quarto, já com dilatação, e não me peçam para explicar essas coisas, né? Eu não sei muito bem como funciona, mas ela estava prestes a dar à luz a Ellen. E aí a médica chegou para mim, eu estava numa sala de espera, e a médica falou assim, era por volta de 11h15 da noite, ela falou assim, olha, sua filha vai nascer, porém não há vaga na UTI infantil da Santa Casa. Nós estávamos na Unimed, não tinha ainda UTI infantil da Unimed. E não há vaga também nas UTIs das Santas Casas da região, dos hospitais da região. E eu lembro que eu fiz uma oração aflito, meio que uma oração relâmpago, mas com toda a intensidade da minha alma e com toda a fé no Senhor, que promete cuidar de nós. E eu falei assim, Deus, intervenha, faça abrir uma vaga na Santa Casa aqui de Araras, Deus. Às vezes a gente tem que ser meio ousado, né, na oração. E aí eu fui, não sei se foi ousado, né, mas fui e falei, Deus, que seja aqui, Senhor. Não dando ordem, mas humildemente a Deus. Nem 5 minutos depois a médica chegou e falou assim, olha, abriu vaga na UTI, abriu vaga. De alguma maneira, a Santa Casa ligou e abriu vaga. Vamos correr para a sala de parto e vamos levar sua filha para lá. E ela foi muito bem cuidada, até por algumas irmãs da nossa igreja aqui que trabalham lá. E depois ela basicamente inaugurou a UTI infantil da Unimed. Foi muito bem cuidada ali também, nós vimos o cuidado de Deus na vida dela. Deus já respondeu instantaneamente, eu não tive dúvidas, meus irmãos. Foi Deus que fez aquilo. Muitas vezes Ele usa essas situações para que a gente creia nele, e a nossa fé cresça, e a gente conheça o poder dele na nossa vida. E a gente comece a confiar mais no Senhor. Só passa por experiências de milagres e de ver o poder de Deus aquele que passa por essas situações. Nós queremos ver as maravilhas, mas nós não queremos passar por tribulações. E não queremos mesmo, porque nós não somos masoquistas. Mas é no momento do deserto que Deus aperfeiçoa e aprimora a nossa fé. E Ele se revela a nós com o seu poder e graça ilimitados. Eu não sei que situação que você está passando, mas Deus pode usar isso para levar você a experimentar uma fé mais robusta, uma confiança nele cada vez maior. Aquele homem então tinha uma fé defeituosa e aprendeu a crer de fato em Jesus, nas suas promessas, e uma fé persistente que ele teve no Senhor. E eu quero terminar rapidinho dizendo que a dor ela pode ter uma utilidade nas mãos de Deus quando nós entendemos que de alguma forma Deus na sua soberania está trabalhando no momento do sofrimento e de repente fazendo aquela situação momentânea de dor concorrer para o nosso bem. Ou às vezes um momento que parece difícil, por trás daquilo Deus pode estar escondendo uma grande obra na nossa vida, algo maior que Ele quer fazer em nós. O texto diz que algo maior, algo muito grande aconteceu na vida daquele pai. E não foi a cura do filho. A cura do filho foi algo impressionante, um milagre de Deus. Só que Deus usou aquela dor, aquela situação toda, para quê? Para que aquele homem oficial de Cafarnaum cresça em Jesus como Salvador, e não só ele, toda a casa dele fosse salva, toda a casa fosse
alcançada pela graça. Porque o texto diz que o oficial e toda a sua casa, todos de sua casa, creram em Jesus. E aí não é mais crer no operador de milagres, aí é crer em Jesus no sentido, olhando para o crer em João, no Evangelho de João, é no sentido de crer em Jesus, aí nesse ponto, como o Messias, o Salvador. E quando nós fazemos isso, o que a Bíblia diz que acontece? Crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, tu e a tua casa. Aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. O próprio Evangelho de João diz isso. E quer bênção maior do que a salvação alcançar toda uma família. E eu tenho uma impressão de que, se não fosse a dor, aquela casa não teria ido até Jesus e não teria recebido essa maior bênção que um ser humano pode receber, que não é uma cura física, mas é a vida eterna, é a salvação que só Jesus Cristo pode dar. Eu cresci na igreja, não significa que eu sempre fui salvo, pelo contrário, creio que eu dei muito trabalho para Deus, mas de alguma maneira Ele me amou tanto e na sua graça irresistível, Ele abriu meu coração e eu me entreguei a Ele na minha adolescência, mas dei muito trabalho para Ele. Mas desde criança, estando na igreja, mesmo não sendo salvo por um bom tempo, eu sempre ouvi uma frase que me intrigava. Essa frase falava assim: se alguém não vem pelo... Vamos ver se vocês conhecem. Está vendo quando vocês conhecem? Se alguém não vem pelo amor, vem pela dor. Judite capítulo 3, versículo 13. Não existe esse versículo na Bíblia, tá? Isso não é um versículo. Mas às vezes as pessoas falam tanto que parece que é um versículo. Judite é um livro apócrifo, tá? Não tem na nossa Bíblia. Mas eu creio que essa tese ela tem que ser mudada um pouco. Eu creio, meus irmãos, em toda a minha experiência cristã e olhando para as Escrituras, que é muito raro, mas muito raro mesmo, é a exceção da exceção, alguém vir a Cristo pelo amor. A maioria esmagadora vem quando está arrebentado, na dor, no sofrimento, é um megafone de Deus, começa a sentir necessidade de Deus, de depender de Deus e conhecer a Deus. E aí Deus, nesse momento da aflição, abre o coração, quebranta um coração endurecido pelo pecado e age na vida daquela pessoa, trazendo graça, refrigério, transformação, salvação ao que crê. E foi a dor que arrastou aquele homem a Cristo, e toda a sua casa foi com ele e creu. Que bênção grande! Eu não sei que dor que você está passando, mas você crê num Deus soberano que ama você e que governa a história. Você não é um deísta que crê que Deus criou e está afastado e não pode intervir. Às vezes a gente é um deísta prático, a gente crê em Deus, mas parece que a gente crê que Deus não pode fazer a sua obra em nós. Creia que de repente nesse momento Deus ele pode usar tudo isso que você não está entendendo. Ele pode fazer tudo isso cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Você já viu aquela ilustração da vaquinha do sábio com o seu discípulo que estava andando para a zona rural e aí chegou lá num sítio, tudo capengo, o sítio caindo nos pedaços, meio zoadão, e o mestre falou assim, chama o dono aí. Aí chamou o dono, bateu um papo com o dono, e o dono começou a falar de uma vaquinha, a vaquinha que dava o leite, a vaquinha, eles dependiam da vaquinha para tudo, dava o leite, fazia o queijo, enfim, era o meio de subsistência daquele homem.
E aí o discípulo, o mestre, se despediram daquele homem, e o mestre falou assim para o discípulo: olha, sabe o que você vai fazer agora? Você vai voltar lá naquele sítio, você vai pegar aquela vaquinha, você vai jogar aquela vaca não no brejo, você vai jogar lá no abismo. Aí aquele discípulo ficou com dó daquele homem. Como assim eu vou pegar a vaquinha dele, a vaquinha sagrada dele, que dá tudo para aquele homem, e jogar no brejo, no abismo? Você vai fazer isso. E mestre não explica muito, né? Só pega e faz. E aí o discípulo foi, com muita dor no coração, pegou a vaca lá do homem e jogou no abismo. A vaquinha morreu. Aí, depois de um tempo, eles voltaram para o sítio. Quando eles chegaram no sítio, já estava reformado, bonito, plantação, lavoura, vários animais, não tinha só uma vaquinha, tinham vários animais ali, gados, galinha. Aquele homem melhorou, e aí eles bateram lá: lembra de nós, tal, não sei o quê. Rapaz, conta o segredo, disse o discípulo para aquele homem, conta o segredo dessa melhoria. Daí aquele homem falou assim: olha, de alguma forma minha vaquinha morreu, e a gente precisou se virar, buscar outras coisas, novidades, outros caminhos. A gente precisou fazer curso, a gente precisou se aprimorar, conhecer outras coisas, e a gente foi melhorando, foi crescendo. E ainda bem que aquela vaquinha morreu, porque senão a gente não estaria assim. Então, meus irmãos, às vezes, no momento da dor, Deus, Ele faz umas coisas em nós que a gente não entende, para de repente transformar a nossa vida, para fazer a obra dele em nós. E quando nós olharmos para trás, a gente vai dizer para Deus: sabe o que? Hoje a gente não consegue, mas um dia, se nós cremos num Deus que está governando a nossa vida, a gente vai dizer: muito obrigado, Deus, muito obrigado. Aquele homem, no momento da dor, depois que tudo passou, ele pode olhar para trás e dizer: muito obrigado, porque ele e toda a sua casa foi resgatada e salva por Jesus Cristo.